E aí, galerinha que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Então, vamos começar nosso outro vídeo sobre uma fundamentação teórica que vai acontecer antes da nossa aula prática. É importante que a gente faça essa fundamentação para que a gente reduza o tempo de aula prática que a gente vai ter, né? Porque a gente gasta um tempinho com vocês explicando a técnica para depois executar a técnica. Então, quando chegar lá na fazenda, a gente vai colocar direto a mão na massa, certo? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre antibiograma. O que é isso, hein? Vamos entender um pouquinho? Vamos. Primeiro tem algumas provocações. Reflita comigo. Como se escolhe um antibiótico, um antimicrobiano, para combater cada infecção? O que acontece depois que o médico solicita um teste de sensibilidade a antimicrobianos? Né? O paciente está doente, o paciente está sofrendo, tem uma infecção. Então, é solicitado um exame de cultura para saber o que é aquele micro-organismo. Então, como se descobre que micro-organismo é esse e a qual medicamento ele é sensível? Quais os princípios da técnica de antibiograma que a gente vai ver aqui? Então, vamos ver. Aqui, pessoal, a gente tem uma célula microbiana. Olha que coisa linda. E, além disso, a gente tem aqui os principais processos e moléculas que estão envolvidas aí no processo de ação farmacológica. Isso vocês já sabem, né? Vocês já viram essa parte. Mas existem alguns sítios de ação básicos, né? A inibição da síntese de parede celular, a inibição da síntese de proteínas, a inibição da replicação, que é um processo fundamental, o dano à membrana plasmática e a inibição à síntese de metabólitos essenciais a essas células. Então, cada antimicrobiano vai ter uma ação específica e pode ou não ser efetivo para um tipo de célula, né? De um tipo de bactéria. Então, a gente tem aqui toda uma sorte de antimicrobianos que vocês já viram em aula, que podem ou não agir. Então, como descobrir quais desses antimicrobianos que tem aqui funcionam para aquele patógeno que eu extraí do meu paciente através de diferentes tipos de amostras que podem ser retiradas, né? Aqui a gente tem um espectro da atividade de antibióticos e de outras drogas antimicrobianas. Então, vejam que se uma bactéria é gram-positiva, se ela é gram-negativa, se ela é uma micobactéria, ou até mesmo se for um fungo, um vírus, nós temos ações farmacológicas diferentes e nós temos fármacos diferentes. Então, é extremamente importante que vocês entendam o mecanismo de agressão e defesa no que se refere aos micro-organismos, porque vocês vão tratar com isso todos os dias da vida de vocês. Vocês vão tratar com o processo de adoecimento, né, de saúde e doença. Não só fisiológico, mas também através de doenças infectocontagiosas. Então, a gente tem aqui a streptomicina, a penicilina, as tetraciclinas, cada uma delas vai ter um espectro diferente, né? E como saber, né? Como saber que aquele micro-organismo que está no meu paciente atende ou não a algum espectro das drogas antimicrobianas que nós temos disponíveis no hospital, né? Ou no mercado. Aqui está a ação, né, de um agente antimicrobiano, só para vocês terem uma ideia visualmente. Aqui está a bactéria, suave na nave, viajando aqui na dela, e depois de utilizar penicilina. A penicilina ela tem ação de parede, né? Um agente de parede. Ele acaba fazendo uma disrupção nessa parede que impede que ela se forme de uma forma correta. E aí, ó, extravasamento do conteúdo celular e a célula morre, né? Então, olha só, quando vocês estiverem lá no consultóriozinho de vocês, né? Quando vocês estiverem no hospital, quando vocês estiverem trabalhando de plantão, às vezes vocês vão precisar solicitar, né, um exame microbiológico daquele paciente. Então, essa aqui é um modelo, tá? Não estou dizendo que todos são assim, mas é um modelo básico de requisição microbiológica, né? Aqui você vai ter os dados do paciente, né? O nome do médico que solicitou, quem foi que coletou, a data, a hora, tudo direitinho, certo? O nome do laboratório.
E aí vão ser feitos alguns testes para que a gente consiga identificar que micro-organismo é esse que está causando doença naquela pessoa. Então vamos lá. Primeiro, é importante que a gente saiba a origem do espécime, né? A amostra, né? É uma amostra de sangue? É outro tipo de fluido? É da garganta? É de escarro? É urina? Que tipo, né? De catéter, de jato médio, enfim. É um exame de fezes? Precisa ser especificado. Nesse caso, a gente tem do trato gênito urinário, da vagina, né? Especifica-se de onde tirou. Então, fizeram uma coloração de Gram. Qual foi o resultado da coloração de Gram? Cocos gram-negativos. Né? Cocos gram-negativos. Fizeram outros testes daquelas provas bioquímicas e marcaram como diplococos, que são em duplinhas, né? Gram-negativos e oxidase positivos. Né? E depois de outras culturas e de outras triagens, viram que eram gonococos, H. ducreyi, né? O bacilo de Ducreyi, que é muito comum, né? E são micro-organismos que são relacionados a processos infecciosos, né? Principalmente os gonococos, eles estão associados a problemas, né? Além disso, foi requisitado aqui embaixo, ó, um teste especial, um teste de antimicrobianos, para saber a concentração inibitória mínima daquele micro-organismo. Então, vejam que isso aqui resume MAD, né? Resume muito o que a gente tem visto aqui. Então, é um formulário de requisição que ele explica desde como a disciplina é pensada para vocês, como o componente curricular é pensado, até onde a gente quer chegar, que é o entendimento de como fazer a eleição de um melhor antimicrobiano da forma mais correta possível. Então, existem técnicas diferentes para a gente estipular a concentração mínima inibitória ou concentração inibitória mínima, seja lá como você queira falar, né? Esse ensaio ele pode se dar em meio líquido, em meio sólido, com tiras, com discos de difusão. Existem formas diferentes de fazer. O que vocês têm que entender, pessoal, é que essa concentração inibitória é o mínimo de concentração que é utilizado para que aquele micro-organismo não cresça. Então, aqui nesses tubinhos, olha, a gente tem a concentração decrescente de um agente antimicrobiano, certo? Aqui a gente tem 8 microgramas por ml, 4, 2, 1, meio, e aqui não tem nenhum. Veja que quando a gente chega em 1 micrograma por ml, já começa o crescimento microbiano. Então, o que é que quer dizer? Que para essa nossa escala, a concentração mínima inibitória é essa daqui, porque foi o mínimo que foi utilizado, mas que ainda conseguiu inibir o crescimento microbiano. Por isso, concentração mínima inibitória. Então, você pode utilizar 8? Pode, mas você pode utilizar menos. Lembra da utilização racional de medicamentos? Principalmente de antibióticos. Então, é o mínimo que você utiliza, mas que ainda consegue neutralizar os micro-organismos. Aqui, da mesma forma, ele só aqui está daqui para cá e esse aqui está ao contrário, né? Aqui está o mais concentrado para o menos concentrado. Então, você vê que a partir do momento em que essa concentração ela vai diminuindo, está aumentando as diluições, há um aumento da turbidez. E essa turbidez quer dizer o quê? Crescimento microbiano. Então, quanto mais a gente dilui o agente microbiano, mais crescimento microbiano a gente vai ter. E a concentração mínima inibitória é essa, onde não há o crescimento. Aqui já começa a ter a turbidez, então quer dizer que os micro-organismos já estão crescendo. Então, como é que funciona? A gente coloca meio de cultura nesses tubinhos e a gente coloca diluído nesses meios de cultura, diluições seriadas de um antimicrobiano, certo? Depois que a gente faz isso, a gente inocula o micro-organismo aqui dentro. Inocula tudinho. Depois a gente leva para a
cabine de crescimento microbiológico, né? A estufa bacteriológica, na verdade. E isso vai passar um tempo, né? 16 horas, 24 horas, 18 horas, incubada a 35 graus Celsius, a 32 graus Celsius, vai depender do laboratório, da técnica que está sendo utilizada. Depois, vai ver se há crescimento. Se houver crescimento, é porque naquela concentração não foi eficiente. Se não houver crescimento, é porque naquela concentração há um bloqueio eficiente do crescimento microbiano, certo? Não é esse o teste que a gente vai fazer. Eu só estou explicando porque esse é o teste mais clássico e é importante que vocês entendam como isso é feito. Agora a gente tem outra forma de fazer isso, que é através de microdiluição. Ao invés de a gente fazer nesses tubos grandes, a gente tem quantidades de ml, a gente faz em placas de 96 poços, numa quantidade muito menor. Porém, a gente pode ter mais dados, né? A gente consegue ver, utilizando menos reagente e menos produto, a mesma quantidade de informações ou até mais informações ainda. Então, aqui a gente tem diferentes tipos, né, de antimicrobianos, né, e vocês vejam que, para alguns antimicrobianos, o micro-organismo cresceu em todos os poços. Isso quer dizer que ele é resistente a esse antibiótico. Já para outros, a gente vê um crescimento aos poucos. Isso quer dizer que, com a diminuição da concentração, com o aumento da diluição, a gente tem o aumento do crescimento do micro-organismo. Por quê? Aqui ele conseguia ser um pouco inibido. Aqui ele já é bem menos. Por quê? Porque a diluição está maior, está mais diluído aqui. Nesse caso, todas as diluições elas foram efetivas. Então, ele é sensível a todas as concentrações de um mesmo antibiótico. E assim a gente vai entendendo o que é que esse micro-organismo ele é suscetível, o que é que ele não é suscetível, e se ele é suscetível, em que concentração ele é suscetível, certo? Essa também é outra forma de fazer. Mas aqui a gente vai fazer, pessoal, são as técnicas não baseadas em diluição, mas baseadas em difusão. Em especial, essa técnica aqui, ó, de difusão por disco, né, pessoal? Veja só, o que que acontece? Tanto esses disquinhos aqui, ó, que eu tô colocando no pointer, quanto essas fitinhas aqui, elas estão impregnadas de antibióticos, os discos e as fitas. A diferença é que essa fita, ela está impregnando em níveis diferentes, de muito concentrado para bem menos concentrado. E aí, eu inoculo a placa completamente, coloco essa fita ou esse disquinho e deixo para crescer. Depois de um tempo eu vou ver lá. Houve crescimento? Não houve crescimento? Houve um halo de inibição ou não? Dependendo se há esse halo de inibição aqui, ó, ou essa área, essa faixa de inibição, eu consigo saber se aquele micro-organismo ele é ou não resistente àquele antimicrobiano. Aqui me dá um valor quanti-qualitativo, né? Eu posso quantificar o tamanho desse halo, isso é um pouco controverso, mas se utiliza ainda. E aqui eu tenho um pouquinho mais de precisão, porque além de eu ter o dado qualitativo, que é não houve crescimento, eu tenho um dado de concentração mínima inibitória. Então, é um pouco mais prático, certo? Mas vamos entender como é que a gente vai fazer lá no laboratório. Veja só, se a gente colocar uma placa, inocula essa placa totalmente do antimicrobiano e coloca do antimicrobiano não, do micro-organismo e coloca o disco naquela placa, esse antimicrobiano que está impregnado aqui com esse disco, ele vai se espalhar radialmente por essa placa, certo? No meio sendo mais concentrado e vai sendo menos concentrado ao longo dessa área. E esse halo de inibição não se forma, vamos dizer assim, instantaneamente. Na verdade, eu coloco isso,
com a placa já inoculada e coloco para crescer esse fungo. Se esse fungo consegue crescer aqui ao redor, mas não consegue crescer ao redor desse halo, né, que é formado pelo antibiótico que está sendo disperso aqui, então quer dizer que ela é sensível. Se ela cresce, independente da presença desse disco de antibiótico ou não, quer dizer que ela é resistente, então não é um antibiótico que a gente vai utilizar no paciente, né? Da mesma forma, a gente tem a tirazinha com gradiente de antibiótico do menos concentrado para o mais concentrado. Geralmente essa faixa aqui, essa zona de inibição, ela é verificada junto com a concentração inibitória mínima, certo? Tá aqui só para mostrar para vocês como é na realidade, né? Veja que aqui a gente tem a inoculação e esse micro-organismo, ele é resistente a alguns antimicrobianos, mas alguns antimicrobianos são esses aqui, mas a outros eles são suscetíveis, ó, aqui, ó. E outros eles são pouco suscetíveis, tá vendo? Então, talvez seja interessante apostar aqui nesses halos maiores, né? Então, quando a gente tem a placa, nós temos aqueles discos que provocam uma resistência, entre aspas, né? Dá para a gente identificar uma resistência medianamente sensível, né? Outro completamente resistente, outro muito sensível, né? Então, a gente mede essa sensibilidade através do tamanho desses halos. E aqui você veja que tem cepas, né, que possuem vários antibióticos em que eles são resistentes, né? E isso aí dificulta um pouquinho a escolha, né, dos medicamentos, porque a maioria dos medicamentos que são utilizados já são, o micro-organismo já é resistente. Então, como é que vai ser feito, pessoal? Veja só. Aqui, a gente tem um exemplo de como fazer esse teste. Primeiro, vamos notar que essa pessoa está sem luva. Então, já está errada. Começa daí, né? Ela está usando E. coli. Vocês sabem que E. coli é uma bactéria de interesse médico, né? Essa placa está totalmente inoculada, né? E ela pegou dessa placa e fez uma solução, né? Ou você pode pegar dessa plaquinha, deixar crescer de um dia para o outro, para ficar bastante micro-organismo, que é melhor, crescer em meio líquido. Passa o swab, abre essa placa, que o meio deve ser meio Miller-Hinton, e passa nela toda, ó, formando como se fosse um tapetinho em toda a placa. Quando você sentir que toda a placa está coberta pelo micro-organismo, você vai descartar esse swabzinho com uma pinça metálica esterilizada. Você vai pegar os antibióticos e vai colocar nessa placa. Aí são os disquinhos de antibiótico que ela vai pegar. Então, ela tirou a pinça do álcool, flambou, pegou o antibiótico, vai tirar com a pinçazinha e depois vai colocar na placa. E aí você pode colocar quantos você achar pertinente, né? Não pode colocar muito para os halos eles não ficarem se fundindo. Ela colocou 5, né? 5 tipos de antibióticos diferentes. E aí foi observado que para alguns antibióticos houve maior e outros menor inibição e outros não houve inibição nenhuma. Isso ocorre depois de algum tempo de crescimento microbiano, tá certo? E é essa, pessoal, a nossa aula. Muito obrigada por assistir. Se ainda restou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? E a gente se encontra lá no laboratório. Um grande beijo.